esse contexto não só brasileiro, mas mundial, naquela série de greves no Exatamente. ABC, que eu estava inserido lá, porque eu sou da ABC, meu pai trabalhava em metalúrgica, então eu vivi muito essa era aí que o PT surge, né? Ou pelo menos que ele se torna relevante. Eu queria trazer um pouco mais Tá bom. para trás, Mais pra trás? Tá. pra gente ver como esse tipo de ideologia tem a ver com as origens do próprio capitalismo. Então, a gente sabe que o capitalismo se forma na Europa primeiro, né? E antes que eu seja acusado de eurocêntrico, eu vou trazer o debate para a Europa, não porque eu acho que os europeus são superiores na produção intelectual, mas porque o capitalismo surgiu lá primeiro. Então, assim, o Marx, por exemplo, é europeu porque não tinha como ele não ser. Ele analisou a realidade que ele estava vivendo e o capitalismo surgiu na Europa primeiro. Não poderia ter surgido o Marx chinês. Porque não tinha capitalismo na China ainda. Ah, tá. Ele analisou a realidade que ele estava vivendo, a realidade que ele estava vivendo era do surgimento e desenvolvimento do capitalismo. E durante esse surgimento, os trabalhadores voltaram para suas próprias organizações contra um sistema que claramente estava gerando uma quantidade de pobreza e miséria e opressão que era bastante visível naquela época. E eu acho que isso é uma coisa incontroversa, né, Vilela? Sim. Mesmo as pessoas que são defensoras do capitalismo. Passivo, Pois é, as pessoas que são defensoras do capitalismo dizem: tinha muita violência e abuso e as fábricas eram muito extremas e insalubres, mas isso foi superado. Esse é o argumento dos defensores do capitalismo, né? Mas é ponto pacífico que o capitalismo nessa época era muito brutal. Sim, quando ele se desenvolve, aí Isso. tem a distribuição um pouco da riqueza e essa riqueza vai para o mundo, melhora um pouco as condições. Pois o é, discurso o nosso, aí só para deixar do isso liberal, também, né? deixar a minha posição clara, nós defendemos que todo benefício que os trabalhadores conseguiram foi mediante luta, não foi mediante um progresso natural do capitalismo. Entendi. Foi mediante... Em outras palavras, se os capitalistas pudessem estar ainda naquelas fábricas insalubres, eles ainda estariam. Ou pior até. Ou pior até, ou de uma forma semi-escravista e tal. É porque os trabalhadores se organizam e pressionam que esse tipo de luta de classes se trava e pende para um lado ou para o outro. E aí, nessa época, os trabalhadores naturalmente buscaram se organizar. Né? Tá. Nós tivemos organizações de trabalhadores primeiro na Inglaterra, que foi o primeiro país a se organizar, depois, ou foi o primeiro país a se industrializar, perdão, depois os demais países da Europa continental, né? E o que acontece? O Marx surge como essa mente que tenta entender esse novo mundo, e não só entender, mas propor um caminho de mudança para esse novo mundo. Por volta da década de 60, se funda a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, cuja ideia era pegar todas as organizações proletárias que estavam se formando na Europa e unir para fazer uma luta internacional. O Marx diz famosamente que os proletários não têm pátria. Os proletários não têm pátria porque eles todos fazem parte da mesma classe. Então a luta deveria ser internacional. Se funda a Associação Internacional dos Trabalhadores, que é uma organização importantíssima que inaugurou essa luta internacional. E dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores existia, digamos assim, um consenso de que o capitalismo precisava ser superado. E nós precisávamos atingir alguma coisa chamada de socialismo, vulgarmente na época. Só que qual linha deveria ser seguida, estava em disputa ainda. Então nessa época nós temos o Proudhon, o Blanqui, o Lassalle, o Bakunin, que é o pai do anarquismo, inclusive, que talvez seja o mais conhecido, e o Marx. Nós temos todas essas linhas disputando dentro. Uma das coisas que muitos deles defendiam, inclusive o Marx, era que os trabalhadores tinham que tinham que se organizar num partido. Ou seja, os trabalhadores precisavam formar um partido político que ia não só organizar e concentrar essas forças, mas ia conduzir a revolução em direção ao socialismo. Tá. Esse partido é fundado na Alemanha. O primeiro partido popular voltado para a construção do socialismo foi fundado na Alemanha, primeiro em 1863, depois em 1869. Esse partido é o Partido Social Democrata da Alemanha. É aí que a gente chega nesse nome que eu falei, entendeu? E aí cria uma confusão, né? Então, imagina o seguinte. É fundado esse Partido Social Democrata da Alemanha. Por que o termo social democrata estava popular nessa época? Na época que esse partido foi fundado. Porque eles estavam se opondo à democracia liberal. O Marx é um crítico do liberalismo. E no lugar de construir uma democracia liberal, ou seja, uma democracia guiada pelo liberalismo de mercado, liberalismo econômico, seria uma democracia social, voltada para as necessidades da população. É nesse período da década de 60 do século XIX que a social-democracia começa a virar um termo. Conforme isso vai se desenvolvendo, o marxismo vence as outras linhas. Tanto que é muito difícil alguma das pessoas que não é estudioso da área conhecer esses termos: blanquismo, mutualismo, proudhonianismo, lassallianismo. Essas linhas foram derrotadas. A gente chega mais ou menos... Que era mais ou menos o que? Eles diziam o quê? Cada um tinha um ponto de vista diferente. Por exemplo, o blanquismo era muito adepto do terrorismo.
Então, Pra conseguir... Exato, pegar em armas, Tá. fazer justiçamentos, assim, matar pessoas pontuais. O blanquismo era muito disso. Armas em punho e condução da revolução através da luta armada. O Lassallismo. Lassallianismo era outro. Lassanianismo. Que é do Ferdinand Lassalle, que é um outro teórico que debateu muito, disputou muito, inclusive o Partido Alemão com o Marx. Tá. O Lassalle defendia muito que a luta deveria ser dos trabalhadores e do Estado contra a burguesia. E o Marx defendia que devia ser dos trabalhadores contra o Estado. Isso daí, o que é, Helene? É foto do... Essa é uma foto acho que do dia em que eles se reuniram para fundar o partido. Ah, essa é do Partido Social Democrata da Alemanha. é. De que data que é, Lenin? Porque tem várias datas que são... Deixa eu dar uma consultada Tá. aqui. Porque nós temos 63, 69, 75, cada data fundou uma coisa diferente. Mas esse partido é super importante porque é ele que vai popularizar o formato Partido Social Democrata e a ideia de social-democracia. Quando a E gente chega depois no final... exportar pro mundo. Pois é, e a ideia era essa, porque o partido fazia parte da Segunda Internacional. A Primeira Internacional se desfaz, depois se O funda que é a primeira internacional? a Associação Internacional dos Trabalhadores. Foi o que eu falei, essa primeira organização que o ela é Marx e o pequena, ela é Não, era localizada- enorme. Ah, é? Era enorme. Ela tinha sucursais em todos os países. Ainda é Europa. A Europa, Só- os partidos aderiam à Internacional e organizavam a sua tática para conduzir a Revolução Socialista de maneira internacional. E a segunda internacional? A primeira se desfaz, principalmente porque os anarquistas racham ela. Tá. Aí depois ela fica um tempo dormente. Em 89 ela se funda de novo. E a Segunda Internacional já se funda com o marxismo vencendo a linha. O marxismo começa a vencer e virar a ideologia proletária por excelência. Dominante ou só é o única? Dominante, Na época, dominante, dominante. dominante. Porque ainda o lassallianismo era muito popular Tá. ainda. Existiam alguns anarquistas que disputavam, mas ela era dominante. E por que ela era dominante? Porque ela se tornou dominante dentro desse partido alemão e o partido alemão era o maior. Conseguiu ver, Helene? 1933, essa imagem. 1933? 33, Ah, então essa na época imagem. que o Hitler estava ascendendo ao poder. Essa é mais... E do Valesca, eu pesquisei aqui também, em 1980 a 1981. eu era moleque, eu lembro disso aí. O PT cita esse partido como inspiração. É. Isso você consegue Qual que é encontrar o partido nos livros. dele mesmo? Tem aí? Deixa eu ver. Depois do vê. Valesca. Ele chega... Partido, tá só como partido. Eles esqueci se tornam o nome líder da solidariedade. Solidariedade. E aí tá aqui como Partido Comunista só. E... É, tá que era- como comunista, Comunista. então? É que era um partido que fazia oposição ao socialismo do bloco socialista da Europa do Leste. E existia oposição comunista ao socialismo, entendi. existia isso. Que estranho isso pra mim. A gente chega nesse ponto Tá. porque a década de 80 é muito interessante Tá da bom. gente falar sobre como a social-democracia se formou. Essa segunda internacional, então, ela vem mais forte? Ela vem igual? Ela vem mais forte, porque aí ela tem mais partidos organizados e ela tem, não só isso, o Partido Social-Democrata Alemão na sua frente. E o Partido Social-Democrata Alemão tem uma virtude muito grande, ele foi extremamente bem sucedido no século XIX. O Marx e o Engels falavam, esse partido, o Partido Alemão, é o partido modelo para os demais partidos proletários do mundo. Ele era tão bem sucedido, ele conseguiu organizar os trabalhadores de maneira tão assustadora para a burguesia, que em 1878 o Otto von Bismarck, que foi o cara que fundou a Alemanha, cria uma série de leis antissocialistas para marginalizar e legalizar o partido. O partido fica Que impedido. tipo de lei? O partido fica impedido de disputar as eleições, principalmente. Caramba. Só que os próprios social-democratas começaram a disputar as eleições independentemente. E estavam tá. ganhando. Sem estar pelo partido. Sem estar pelo partido. Então eles não conseguiram frear. Em 1890, o Otto von Bismarck tenta refazer essa lei, não consegue. Ele renuncia. E aí, na década de 90... Mas por que ele consegue essa lei? Tinha um clamor? Tinha um pessoal com medo? Tinha Tinha. um pessoal que apoiava isso? O crescimento foi uma coisa que assustou muito a burguesia alemã, e não só isso. Existia um medo de que eles repetissem o que aconteceu na Comuna de Paris, que eu não sei se você Não. conhece essa história. O que é? Quando a Alemanha se funda, ela se funda numa guerra contra a França. A Alemanha e a França entram em guerra em 1871. E quando a França perde essa guerra, os proletários se organizam e fundam uma comuna. Foi a primeira experiência socialista da história. Foi na França, quando eles perdem a guerra para a Alemanha. E a Alemanha se funda por conta dessa guerra. Porque uma das coisas que um Estado-nação precisa é um exército regular. Exato. Então esse exército regular se organiza exatamente para essa guerra, e logo depois de vencer e tomar o território da Alsácia-Lorena, que é um território que ia voltar em disputa na Segunda Guerra, eles fundam a Alemanha como Estado-nação. E o grande medo deles era que essa experiência de comuna se repetisse na Alemanha. Entendi. Então eles começaram a impedir o Partido Social Democrata de disputar, e mesmo assim ele continuava ganhando espaço. O medo era de acontecer o que aconteceu na França. Exatamente, o medo era de ter uma experiência de comuna mesmo, dos trabalhadores proclamarem uma comuna popular dirigida pelos trabalhadores que erradicasse a burguesia com classe. Entendi. E erradicasse, principalmente, a primeira coisa que a comuna fez, ela erradicou o exército.
Isso era uma linha central do marxismo. O É? exército, os militares eles substituem o exército por uma milícia popular, operária e armada. Ou seja, os trabalhadores fazem a própria segurança. O exército regular do Estado é extirpado. Entendi. O medo deles era isso, porque antes da fundação da Alemanha, a Prússia tinha um exército tão grande que falavam que era mais um exército com um país do que um país com um exército. O exército era gigantesco. E não é à toa. A Alemanha entra na Primeira Guerra com o exército mais moderno do mundo. Verdade. Isso é uma coisa que tem respaldo depois. O que acontece? Na década de 90, no finalzinho do século XIX, acontece uma coisa interessante. Esse partido começa a ter um sucesso gigantesco, gigantesco, e se torna o maior partido do país. Ele não é o maior da Câmara. Até porque a Alemanha era uma monarquia. A Câmara era só para propor leis. Quem aceitava a lei ou não era o rei e o chanceler, que tinha poder. No caso, o chanceler era outro, porque o Otto von Bismarck já tinha renunciado, né? Tá. E aí, é nesse momento que eu quero fazer um debate um pouco mais teórico. O que acontece? Estamos em que ano aí? A gente está em 1890. 1890 é um ano fundamental. O marxismo se torna dominante. O Partido Social Democrata da Alemanha começa a ganhar muito espaço e vira o maior partido do país. Dentro do partido começa uma movimentação. Por que o partido estava avançando tanto num momento no qual fazia muito tempo que não tinha uma crise? A ideologia dele começa a mudar. Então, assim, o capitalismo na Alemanha expande demais nessa época. As indústrias crescem pra caramba. A Alemanha tinha a maior população da Europa disparado. Eles tinham uma disponibilização de mão de obra gigantesca. Eles começam a ter, na verdade, uma melhoria da classe trabalhadora pelo valor de face. O que alguns ideólogos do partido começam a observar? A via revolucionária não é mais necessária. Porque o povo está se beneficiando? Exato, porque o país está crescendo. O capitalismo não está apresentando um sinal de crise, porque essa é uma das coisas que o Marx e o Engels dizem. O capitalismo ele tem crises cíclicas. Então, a gente precisa romper com esse sistema, porque as crises vão sempre ficar piores. Eles estavam certos. O nome dessa crise que estava sendo gestada chama-se Primeira Guerra Mundial. Pois Eles é. estavam certos. Só que tem um ponto muito importante, Vilela. De fato... É intrínseco ao capitalismo ter uma crise de tempo em tempo. Por quê? E essa- Para fazer um salto, ter um rearranjo e ele voltar a ser o que é ou não? Basicamente, você está no caminho certo. Isso é uma das análises fundamentais do Marx no Capital. O capitalismo é a generalização da mercadoria. Ou seja, no capitalismo as coisas são produzidas não para atenderem necessidades, mas para serem vendidas. Então, se você produz um copo, ou um sapato, ou linguiça, ou qualquer coisa, câmeras, tanto faz. O importante é aquilo ser vendido para a realização do capital, ou seja, expandir o capital que foi investido. Tá. Só que chega um momento que todo mundo fica cheio de copo, É. fica cheio de câmera, fica cheio de sapato. E aí o que acontece? Crise. Entendi. Essa é tem vários tipos de claro, crise, claro. mas eu tô dando a crise mais básica, que é a crise do problema de realização do capital, tá? É por isso que eles analisam que o capitalismo está fadado a ter crises Por cíclicas. isso que se cria novas necessidades sempre. E se cria novos A mercados. tecnologia sempre cria novas necessidades. E é por isso que o Eu capitalismo... nunca precisei de um celular até ele ser inventado. E ele perece super rápido, muito mais rápido do que ele deveria. E tem aplicativo sempre que eu tenho que comprar ou... E não só isso. Os lugares que ainda não tinham celulares começam a ter celulares de maneira forçosa. Por exemplo. Um monte de lugar do Sudeste Asiático começou a ter acesso à internet de uns 10 anos pra cá só. Porque os celulares entram como mercado para forçar essa necessidade em pessoas que ainda não tinham. E isso é uma coisa assim, o Marx fala assim, todas as vezes que a gente cria uma coisa nova, a gente também cria uma necessidade humana. Quando a gente cria o sapato, a gente cria a nossa necessidade de usar sapato. Ter sapato é uma necessidade básica, não é? É. Mas a gente que inventou. A gente criou o sapato e criou a nossa necessidade de ter. Celular é a Certo. mesma coisa. Certo. Você consegue viver sem celular hoje? Hoje em dia não. Você não consegue nem acessar o banco. É. Não consegue nem acessar o Poupa Tempo, o Gov, sistema Eu não sei Gov. se vai te atrapalhar o raciocínio, mas indo por esse pensamento, a gente tá deixando de ter as coisas agora e alugar as coisas. Nada é seu Total, mais. com certeza. Isso é uma coisa a gente se ficar preso a sempre pagar uma taxa. Exatamente. Antigamente a gente comprava um CD e era nosso. Hoje em dia a gente tem que pagar para todo mês escutar aquela música ou ver um filme, né? Sabe o que é isso? Isso é a criação de escassez artificial. É. Porque o capitalismo precisa de escassez para valorizar a mercadoria e realizar o capital. Só que se uma coisa é abundante, como por exemplo um arquivo de música, como é que você cria essa escassez? Você cerca. Você tem que cercar aquilo com alguma barreira de acesso para aquilo continuar valorizando um capital investido. Entendi. Então esse aluguel é uma maneira de, principalmente no mundo digitalizado, criar escassez onde ela não existe. Ah, tá. Por isso que a gente diz que o capitalismo também é irracional. Tá. A ideia dele não é satisfazer a sua vontade de ouvir música, mas é valorizar o capital de quem investiu naquela música. Tá. Mas a gente começou a falar isso por causa dessa ideia das Porque crises, que é cíclica. E por que quê? são Porque na cíclicas. década de 90, na Alemanha, a vida dos proletariados estava melhorando. Tá. O capitalismo estava avançando, fazia tempo que não tinha uma crise.
E esses teóricos começam a dizer, Marx estava errado. A gente está vendo cartel, a gente está vendo truste, a gente está vendo monopólio. Isso tudo vai impedir que uma crise aconteça. E mais, a gente está vendo a instituição Vai agora... impedir ou vai... Eles achavam que ia impedir. Ah, tá. Eles achavam que ia impedir. A gente sabe que isso é um delírio hoje, exatamente. né? Mas é o contrário disso. É justamente o contrário. E eles diziam também, a sociedade civil está ficando cada vez mais democrática. Olha a gente é o maior partido da Câmara. A gente consegue disputar as eleições de igual para igual. As crises não vão mais acontecer. O Engels, nessa época mesmo, diz que isso é uma ilusão. De que isso estava gestando uma crise que ia ser sem precedentes. Ele estava absolutamente correto por conta da Primeira Guerra. Só que tem uma coisa muito importante, Vilela. Eu li uma pancada de livros para preparar esse tipo de material, porque me interessa muito esse tema. Pouquíssimos falam de uma coisa que para nós que estamos no sul global é fundamental. O século XIX não foi só palco do crescimento industrial na Europa. Ele também foi o palco do avanço colonial sobre a África e sobre a Ásia. Exato. O que acontece? Em 1884, acontece a Conferência de Berlim, que declara a terra do Saara para baixo, ou seja, a África subsaariana, como terra nullis, terra de ninguém. Porque aqueles povos incivilizados, estou pensando como eles estão pensando, Sim, tá? sim. Aqueles povos incivilizados não conheciam a ideia de propriedade privada, então aquela terra não era de ninguém. Começa a divisão, a corrida pela África. E a Alemanha entra nessa corrida. Só para você ter uma ideia. A gente não conhece as colônias alemãs porque a Alemanha perdeu a guerra. E quando ela perde a guerra, ela perde as colônias. Mas eu anotei aqui para não esquecer. A Alemanha forma a África Oriental Alemã, que tinha Burundi, Ruanda e Tanzânia. Funda o Sudoeste Africano Alemão, que é a Namíbia. O Camarões Alemães, que é o Camarões, Gabão, Chad, Congo, República Centro-Africana e Nigéria. E a Togolândia, que é o Togo e Gana. E, Vilela, quando eu falo a palavra genocídio, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Holocausto. O Holocausto. É. Inclusive, o nome genocídio vem por causa do Holocausto. Né? Você sabe qual Não foi... existia esse termo antes. Não, o termo veio depois do Holocausto. Que é a matança de um grupo étnico. O extermínio de um grupo étnico, por razões étnicas, inclusive. É. Sabe qual foi o primeiro genocídio do século XX? Não. Foi o genocídio na Namíbia, perpetrado pela Alemanha colonial. Caramba. Os caras erradicaram praticamente uma etnia e assim, de uma maneira, foi direcionado para uma etnia que estava resistindo à colonização. E quem eles não fuzilaram, eles jogaram no deserto, porque a Namíbia tem um deserto super grande. Eles jogaram no deserto para morrer de sede. Foi o primeiríssimo genocídio, foi em 1904 na Namíbia. E assim, até hoje, a colonização alemã se faz ver na Namíbia. 80% das terras é de propriedade de descendentes de alemães na Namíbia. Então assim, o colonialismo alemão era o que estava permitindo, em grande parte, esse incremento da qualidade de vida na Europa. Entendi. Na Alemanha como Estado-nação. E né? também Inglaterra, França também. Mesmíssima coisa. Então é importante a gente observar. A questão colonial é fundamental quando a gente fala de melhoria da classe trabalhadora em países do centro do capitalismo. Porque isso é verdade até hoje. Pode ter mudado a forma, mas o seu conteúdo não mudou. Quando a gente fala de bem-estar social no Canadá, é aquela coisa, visite o Canadá antes que o Canadá visite você. Porque o Canadá é um país extremamente predatório. É mesmo? Muito, inclusive com o Brasil. Em que sentido? Extração de recursos naturais sem nenhum tipo de fiscalização. Os caras estão aqui... Entra atropelando, rasgando. O Canadá é realmente um país muito virulento. A Noruega é, a Suécia é. Eu não preciso nem falar os Estados Unidos, claro. Os Estados Unidos, todo mundo sabe. Eu não preciso nem falar da França, da Inglaterra e da Alemanha e da Itália, etc. Né? Esses países são países que exploram o sul global e o seu proletariado, às vezes, né, nem sempre tem a ilusão de que a sua vida está melhorando e esse é o caminho que... Não, e tem uma vida melhor, realmente. Porque do que as crises vão onde... e voltam. As crises vão... E agora a gente está tendo uma crise sem precedentes na Europa, que justamente está fazendo o fascismo voltar a crescer lá, principalmente tendo os imigrantes como bode expiatório. Isso é uma coisa que a gente está vendo lá, né? O Lênin colocou um mapa da Aqui, África. Ó, África de Sudoeste, tá vendo? A colonização, né? A inglesa, a roxa, cadê a alemã? A alemã É o marronzinho. marronzinho? África do Sudoeste, África Oriental Alemã. Tá. Nós temos ali bem pequeno Togo. Esse era o Império Colonial Alemão, que inclusive os alemães da época diziam que eles estavam sendo humilhados pelas outras potências, porque era pequeno demais. Porque a Alemanha entra meio tarde nessa disputa. Ó, a França, cara, o tamanho do território Da França é assim até hoje. É. Praticamente esses países são neocolônias da França. Para você ter uma ideia, a moeda de boa parte desses países é emitida no Banco Central francês até agora. Ainda? É o franco colonial francês, o CFR. Enfim, Tá. isso que acontece.
essa ideia de que o capitalismo estava abrandando a luta de classes, melhorando a vida da classe trabalhadora, era uma ilusão. Isso estava gestando uma crise gigantesca. Inclusive, a Primeira Guerra é uma crise pela partilha do mundo. É uma disputa entre potências para colonizar o restante do planeta. E aí é que surge uma coisa interessante. Existe um teórico de dentro do partido que ia representar esse ponto de vista, que é o ponto de vista de que uma revolução não era mais necessária. É um cara chamado Edward Bernstein. O Bernstein, ele era o redator-chefe do jornal do partido. Então, por isso que ele tinha muita voz. Ele tinha um meio de comunicação muito importante. E o Bernstein, depois da década de 90, observando as melhorias que o capitalismo estava supostamente trazendo para a classe trabalhadora alemã, ele começa a teorizar o porquê que o Marx e o Engels não particularmente estavam errados, mas estavam com uma leitura incompleta, e de que agora o foco deles, como sendo o maior partido do país, devia ser a disputa parlamentar. Tá. Ou seja, não é mais necessário... Dentro das regras Dentro das regras civis. Democráticas. É. A ideia é, nós temos que disputar o máximo possível até instituir uma sociedade civil que equipare as classes. Ou seja, perante a lei todo mundo tem que ser igual. Se o jogo for esse, a gente até consegue construir o socialismo através dos parlamentos. Porque a lógica dele era, os proletários são a maior parte, os trabalhadores não proletários, né, são a maior parte da sociedade. Se a gente continuar disputando as eleições, a gente consegue atingir o socialismo através das eleições, né? E isso começa a ficar muito popular dentro do partido e é sintetizado por uma frase dele. Uma frase que é citada... Mas era genuíno? Ou Era genuíno. É, ele genuinamente pensava dessa forma. Não era uma forma de Não, enganar o pessoal. Não, ele realmente pensava dessa forma e ele entra em debate atrás de debate atrás de debate. Caso alguém aqui seja estudioso da área, existe um livro que sintetiza esse debate, pega todos os textos dele, todo mundo que respondeu, chamado Marxismo e Social-Democracia, o Debate Revisionista. É um livro que é fantástico. Se você gosta desse debate, esse livro... traduz do alemão para o inglês, pelo menos, né? Porque ninguém é obrigado a aprender alemão para entrar nesse debate. E se você quiser estudar, esse livro sintetiza isso. Tem uma frase do Bernstein que é muito citada para sintetizar esse pensamento. Ele diz o seguinte: eu, francamente, admito que eu tenho muito pouco sentimento ou interesse no que é frequentemente chamado de objetivo final do socialismo. Esse objetivo, qualquer que ele seja, não significa nada para mim. O movimento é tudo. O que o Bernstein está querendo dizer aqui? Ele estava travando uma luta entre quem acreditava que o socialismo tinha, sim, um objetivo final, que a social-democracia tinha um objetivo final, construir o socialismo, e quem acreditava que a vida estava melhorando tanto na Alemanha que valia muito a pena fazer de tudo para expandir o trabalho parlamentar. Entendi. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? É, sei. Você tá entendendo que o negócio tá começando a ficar familiar aqui? E aí, o que coloca um prego nesse caixão? É louco como as histórias se repetem, né, cara? Por isso que eu quis trazer. Você entende como as coisas são... Não sei se repetem ou elas são... O pessoal fala que... A história não se repete, mas ela rima. Algum historiador falou isso daí e é verdade. Ela não se repete, mas ela rima, né?